Boa noite. É bom estar aqui na casa do Senhor. É bom compartilhar da alegria de adorar a Deus. Eu estou muito contente, sempre fico contente de estar com os irmãos. Já falei algumas vezes que eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então, por isso que eu escolhi um caminho, uma forma de vida que me permite isso, tanto profissionalmente como pastoralmente. Eu vou descumprir o nosso plano, segundo o qual hoje, primeiro domingo, o assunto seria família. Mas como o domingo que vem é o Dia das Mães, aí eu deixo a palavra sobre família para o domingo que vem. Espero que todos nós estejamos aqui, que as mães estejam aqui, os filhos para homenagear, e que sejamos muito abençoados. O irmão Alexandre, na sua oração, mencionou o culto de quinta-feira. Os cultos de das quintas-feiras são muito importantes. E é muito bom quando vocês vêm. Por favor, venham às quintas-feiras. Vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Doutor aqui não é médico, doutor aqui é ensinador, professor, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Em outra versão, heresias de destruição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição ou destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença de sua perdição, e sua perdição não dormita. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O tema é advertências contra as heresias. Então, esse texto é uma advertência. Advertência contra as heresias. Então, esse é o nosso assunto. A verdade central, que a gente não quer que você guarde tudo na mente, mas uma palavra, uma frase: devemos rejeitar as heresias. Então chamamos isso de verdade central, que é o centro da nossa pregação e que achamos que fica fácil de guardar. Devemos rejeitar as heresias. Introdução. A palavra heresia aparece uma única vez na Bíblia. Heresia, na língua grega, airesis, significa opinião. Heresia é um ensino colocado ao lado de um princípio reconhecido como verdadeiro, mas que é contrário a esse ensino. Então há um ensino e ao lado desse ensino é colocado um outro ensino, quer dizer, um ensino falso colocado diante de um ensino verdadeiro, e esse ensino falso pretende ser verdadeiro. Então a heresia é uma opinião. Uma opinião. Vou dar um exemplo. O Senhor Jesus falou que
que no céu não teremos esse corpo e não teremos essas necessidades. Diz: serão como os anjos, não se casam, não se dão em casamento. Isso o apóstolo Paulo falou. Havia um irmão lá no Rio, um senhor idoso, e ele um dia falou: pastor, seria tão bom, pastor, se quando chegássemos no céu, nós pudéssemos ficar juntinho da nossa esposa. E seria tão bom, pastor, se a gente pudesse comer uma polenta com couve e torresmo. Nada disso. No céu a gente não fica ao lado da esposa, e nem tem torresmo, nem tem couve, nem tem polenta. É outra realidade que o apóstolo Paulo falou. Mas suponhamos que alguém diga na sua igreja, como eu tenho falado aqui, de um líder que proibia os viúvos e as viúvas de se casarem. Porque ele dizia: cada pessoa casada, quando morre, vai para o céu, e lá fica esperando o outro morrer para reatarem o casamento. Então você, a viúva, não pode casar porque vai reatar com o marido que morreu. Alguma viúva podia dizer: bem, se é assim, então não quero ir para o céu. Pois bem, isso é uma opinião. Existe, Jesus falou a verdade: no céu não se casa nem se dá em casamento. Essa é a verdade que Jesus colocou. Aí vem o cidadão, pega a sua opinião e coloca ao lado, e tira o ensino de Jesus e faz prevalecer a sua opinião. Então a heresia é uma opinião que pretende substituir um princípio verdadeiro que foi revelado. Por exemplo, existe a heresia em várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, a Terra é plana. Isso é heresia porque não bate com a verdade. A verdade não é essa. Então, há heresia em várias áreas. Por exemplo, se alguém disser que a base da vida é o zinco e não o carbono, isso é heresia. Mas pode ser que alguém diga: não, o carbono não tem nada a ver com a vida. O que manda na vida é o zinco ou o cobalto. Isso é heresia, né? Então, na psicologia existem heresias, né? Essa, diz assim, a coisa quando alienação paterna, que existe até na lei, isso é falso. Não existe alienação paterna. Um psicólogo desorganizado inventou isso, e no Brasil um deputado leu aquilo e propôs uma lei, e tem uma lei da alienação paterna. Quer dizer, mesmo que o pai seja abusivo, a esposa não pode pedir o afastamento dele, porque a criança vai ter uma doença chamada de alienação paterna. Isso é falso, isso é heresia. Não tem isso. Então, mãe, aí, as heresias vão e vão. Então, eu estou falando que os princípios da Escritura estabelecidos por Moisés, pelos profetas e pelos apóstolos, na formação da igreja, são aquilo que as heresias desprezam. A heresia despreza a verdade e pretende colocar no lugar da verdade uma opinião. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a minha opinião. Ah, pastor, na minha opinião, no céu tem que ter polenta. Tudo bem, essa é a sua opinião. Sua opinião. Isso é heresia. Porque a heresia, ela desrespeita uma verdade. Isso é que é heresia. Continuando. Os profetas, Jesus e os apóstolos alertaram o povo contra as heresias e recomendaram que fossem vigorosamente identificadas e rejeitadas. As heresias têm que ser identificadas. Isso é heresia, identificou. E imediatamente rejeitadas. Isto é o que os fiéis ao Evangelho de Cristo devem fazer. Então, nós vamos discorrer sobre as razões pelas quais as heresias devem ser rejeitadas. Eu quero reforçar a importância desse assunto mostrando uma figura. Tá lá? Isso. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma figura de pessoas, funcionários da prefeitura catando cadáveres. Esses que estão enrolados são os cadáveres, e os outros que estão em pé andando são funcionários da prefeitura. E vou ler o que é isso. Subiu, presta atenção, para 89 o número de mortos em uma seita no Quênia que incentivava os seguidores a jejuarem,
afirmou o ministro do interior do país nesta terça-feira. Então, era 89 o número de mortos que a prefeitura achou, né, que morreram jejuando por questão de fé. E morreram. Ele acrescentou que mais 3 pessoas foram resgatadas com vida, elevando o número total de sobreviventes encontrados até agora para 34. Então, 89 foram achados mortos e 34 ainda vivos, desnutridos, desidratados, de jejuar dias e dias e dias na floresta. Bom, isso aconteceu essa semana. Saiu nessa semana passada e o André atualizou para mim a notícia hoje. Isso é dessa semana. Certo? Continuando. O número de mortos aumentou constantemente nos últimos dias, pois as autoridades realizaram exumações em uma área de 500 acres da floresta Sakarula, no leste do Quênia. Desde a autoproclamada Igreja Internacional da Boa Nova, que é o nome da igreja. O pessoal gosta de Igreja Universal, Igreja Internacional, o pessoal gosta disso, né? Lá nos Estados Unidos nós conhecemos um moço que organizou uma igreja, aí ele criou uma filial na América do Sul, aí Igreja Internacional. Tem uma nos Estados Unidos e tem outra na América do Sul, então ele chama de Igreja Internacional. Então eles gostam disso. E essa igreja é a Igreja Internacional da Boa Nova, que está baseada naquela região. Agora uma outra reportagem. Seita de jejum no Quênia. Jim Jones, Waco, Porta do Céu, relembra casos em que cultos terminaram em mortes em massa. Um casal nos Estados Unidos foi preso porque o pastor falou para não dar remédio para o filho, e o filho era diabético, um menino de 6 anos, tomava insulina, e o pastor falou para não dar insulina porque ele estava curado, e o menino morreu por não tomar insulina, e os pais foram presos. Então essas coisas vão acontecendo. Isso tudo é heresia, a Bíblia não manda fazer isso. Continuando. Os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas. O fundador da igreja, Mackenzie Teng, incentivou os seguidores a fazerem jejum total para conhecer Jesus. O que a Bíblia ensina sobre conhecer Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento de Jesus vem por conhecer a sua palavra. Eu conheço o meu Pai pelo que ele falava, pelo que ele falou. Então as palavras de Jesus, se nós ouvimos e entendemos, nós conhecemos Jesus. E não é por jejum. Não há esse ensino na Bíblia. Então isso é heresia. Porque o conhecimento de Jesus é por meio da sua palavra. Por isso é que é importante conhecer a palavra de Jesus. Porque é conhecendo a palavra dele que nós o conhecemos. Ok? Então vamos lá. Os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas. O fundador, para conhecer Jesus, segundo as investigações. Niteng é o nome dele, foi preso há 10 dias, mas seus seguidores seguem escondidos, jejuando, segundo a polícia. Parte dos corpos estava em uma vala comum, em uma floresta na região, onde o grupo costuma se reunir para realizar cultos. Então, a floresta não é Deus. Nem precisa ir. Você, se tiver vontade de adorar na floresta, tira de cabeça. Deus não está ligado à floresta, nem na montanha. Vou orar no monte. Isso não está ali, não tem. O salmista diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Então as pessoas vão orar na floresta, jejuar na floresta. Isso é heresia, porque desqualifica a capacidade de Jesus de vir até nós.
Jesus está escondido na floresta, eu vou atrás dele. Isso é heresia, não é isso? Tá bom? Continuando. Charles Camot, é um policial, afirmou que a polícia ainda busca por desaparecidos. Alguns fiéis estão escondidos ainda, de acordo com as investigações, para seguir jejuando. O texto diz aqui mais adiante, já vou seguir, daqui a pouco termina essa parte, tá bom? Vejam só. Em um relatório, a polícia indicou que recebeu informações sobre várias pessoas mortas de fome com o pretexto de conhecer Jesus, depois que um suspeito, Mackenzie Niteng, que é o pastor da Igreja Internacional da Boa Nova, fez nelas uma lavagem cerebral. Quer dizer, ele convenceu as pessoas, isso se chama lavagem cerebral. Convencer de uma loucura. Convenceu as pessoas, olha, vocês vão ficar na floresta, não vão comer nada até conhecer Jesus. E elas foram morrendo, e elas foram morrendo, e elas foram morrendo, e elas foram morrendo. Bom, de acordo com esse policial, já havia sido detido esse pastor indiciado no mês passado, depois que 2 crianças da seita morreram de fome. No entanto, ele pagou uma fiança de 100.000 shillings e foi solto. Continuando. Na semana passada, as autoridades encontraram os corpos de 4 adeptos da igreja. Os investigadores chegaram à região após uma denúncia que apontava a existência de uma possível vala comum, e muitos adeptos da seita ainda estão escondidos em uma área da mata para fazer o jejum. O pastor, aqui fala, pastor, vem outra notícia. Pastor morre ao tentar imitar 40 dias de jejum de Jesus. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. É muita pretensão. Jesus era o Filho de Deus. Achar que eu posso ser como Jesus e suportar a fome como Jesus, isso é muita arrogância. Aliás, é característica das pessoas que ensinam heresia, arrogância, são arrogantes, muito arrogantes. A pessoa que inventa heresia é arrogante, acha que ele é o melhor e quer ter a pretensão de ser igual a Jesus. Continuando, uma mulher que se recusava a ingerir alimentos e com sinais de fraqueza extrema foi encontrada no domingo, dia 23. Ela foi então levada para um hospital. Outros 11 fiéis, 7 homens e 4 mulheres de entre 17 e 49 anos foram hospitalizados na semana passada, após também serem encontrados na floresta, conhecida como Chacarrola. Uma fonte policial afirmou que o pastor iniciou uma greve de fome e que está orando e jejuando na prisão, enquanto permanece ali. Segundo a imprensa local, 6 seguidores de Mackenzie também foram presos. Bom, mas isso é coisa de agora? Não. As heresias são desde o tempo dos apóstolos. E Jesus falou, acautelai-vos. Acautelai-vos, porque virão falsos mestres, falsos profetas e vos enganarão. Irmãos, eu fico pensando, você acha que conhece alguma heresia nos dias de hoje? Você sabe de algum grupo herético que coloca a sua opinião no lugar do ensino de Jesus? Você conhece? Não conhece. Sabe por quê? Porque a gente não presta atenção. Porque Jesus falou que eles estariam entre nós. Se a gente não vê, tem alguma coisa errada. Os apóstolos falaram que eles estariam entre nós. Jesus falou que eles enganariam, se possível, até os escolhidos. Ora, será que Jesus errou? Ele falou que haveria falsos mestres e a gente não conhece nenhum?
Ele falou que haveria falsos profetas e a gente não conhece nenhum. Será que Jesus errou, ele mentiu, ele se enganou? Ou nós é que somos tapados? Presta atenção. Porque se Jesus falou que os falsos profetas estariam entre nós, é porque eles estão. Então, nós somos alertados para isso. Porque de tempo em tempo a gente sabe que uma pessoa criada numa igreja batista está num lugar totalmente estranho, com ideias totalmente estranhas, né? Pessoas seguindo líderes que dizem que tiveram revelação. Isso é um problema. Bom, o que é a minha tese? Devemos rejeitar as heresias, primeiro, por causa das motivações malignas dos seus promotores. Toda vez que alguém inventa uma heresia, sua intenção é ruim. Não há nenhuma heresia na história toda, desde o início do cristianismo, através da história que há inúmeros, e agora mesmo os há. Não há nenhuma pessoa que estava com boa intenção. Esse pastor que diz que você não pode casar porque vai reatar no céu, essa ideia está alicerçada numa intenção. Por exemplo, quando surgiram os mormons, os mormons se fortaleceram, estão aí até hoje, muito importantes na sociedade. Mas o cidadão que criou a seita dos mormons, ele trouxe vários ensinos que ele disse que encontrou num livro de ouro. Ninguém nunca viu esse livro, mas ele tinha os ensinos que ele disse que encontrou ali. Ele falou que nesse livro, o cidadão que deu esse livro, que era uma outra revelação de Deus, falou que as mulheres não tinham direito à salvação. Porque o pacto de Deus foi feito com os homens. As mulheres não faziam circuncisão e o pacto com Deus era o pacto por meio da circuncisão. Então as mulheres não seriam salvas. Mas o livro dizia que elas poderiam ser salvas se tivessem um marido. Sabe o que ele queria? Ter muitas mulheres para salvá-las. Para salvá-las. Então ele tinha 5, 8, 10, 15. Ele era mulherengo, queria muitas mulheres e inventa. A heresia tem um propósito que é maligno. A pessoa que cria a heresia, ela tem uma intencionalidade. Por exemplo, eu digo que esse copo d'água vai te levar para o céu. Mas como eu sou muito persuasivo, você acredita. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, quando muitas pessoas acreditarem, eu vendo essa água e ganho dinheiro. A água ungida é uma trapaça para ganhar dinheiro, porque você não pega a água ungida sem pagar. Não é. Esse azeite aqui veio do Monte das Oliveiras, então você vai ser abençoado, aqui você toma e tal, e na hora o boleto está aqui e você paga. Então, toda heresia tem uma intencionalidade maligna. Se você for fazer uma pesquisa, aqui temos jovens estudiosos, se você quiser fazer uma pesquisa, vai no computador, vai na internet, faz uma pesquisa dos tempos modernos. Não precisa voltar lá nos dias de Jesus. Você vai achar que sempre que surge uma nova seita, com novos ensinamentos, há uma pessoa por trás com más intenções. Com más intenções. Bom, homens e mulheres de motivação maligna promovem suas heresias em busca de... O que é que motiva? Riqueza sem limite. Você está vendo ali que bonito? Aquilo é um Rolls Royce. O André me ajuda muito pegando para mim. Um Rolls Royce desse custa 6 milhões de reais. É o carro da rainha da Inglaterra, é o carro de não sei quem, mas não sei quem, gente milionária. Iracema e eu vimos um documentário sobre uma heresia de um homem que criou uma igreja herética, dizendo que ele era divino, que ele era Deus, no Oriente, e lá ele foi processado por fraude financeira.
Geralmente, se você for procurar nessas igrejas, vai achar fraude financeira. Desvio, não pagar dívida. Eu conheci uma jornalista que falou que pesquisou um desses líderes aqui no Brasil, que está aí na televisão. Ela falou que encontrou 60 processos de fraude financeira dele. E que o chefe dela, era uma jornalista, que o chefe dela não deixou ela publicar aquela notícia, aquilo que ela descobriu. Pois bem, daí. Esse homem, que era um líder de uma heresia no Oriente, teve que fugir para a América para não ser preso. Quando finalmente a seita dele acabou, e houve prisões e mortes, sabe quantos Rolls Royce ele tinha? Chuta. 15? Chuta. 30. Pois bem, muito bem. As autoridades da fazenda encontraram 80 Rolls Royce no nome dele. É o desejo, a fúria pelo dinheiro. Um desses líderes aqui do Brasil foi perguntaram a ele, você é rico? Ele falou, eu sou rico. Então a igreja enriquece? Não, eu sou rico como empresário. Eu sou rico como empresário. Não é a igreja que me enriqueceu, é a empresa. Acontece que ele consegue alguns milhões das ofertas dos seus coitadinhos. Depois que ele tem alguns milhões, ele começa a fazer empresa, fraudes, aí ele vai ficando cada vez mais rico. Bom, então aquele que pega a sua opinião, porque ele pensa o seguinte, aqui diz que Jesus não veio para que ninguém ficasse rico. Mas as pessoas não querem escutar isso. Elas querem escutar o contrário. Elas querem um pregador que diga, Jesus veio para você ser rico, meu irmão. Ele veio para você ter saúde. Ele veio para você ter beleza. Certo? Ele veio para você ter milhares de amigos. Aí você gosta. A heresia é isso. A verdade é essa, não é agradável. No mundo tereis aflições. Espera aí, mas eu vou aceitar Jesus e aqui no mundo tereis aflições. Essa é a verdade. Aí, mas essa verdade não atrai ninguém. Aí um promotor da heresia inventa uma outra. Se você fizer isso, se você beber água do Monte Sinai, se você fizer aquilo, você vai ficar rico. Irmãos, a teologia da prosperidade é uma aberração que leva pessoas para o inferno. Porque Jesus não falou isso. Pois bem, o homem que tinha 80 Rolls Royce, isso fora as mansões, as fazendas, muita coisa que ele tinha. Isso não é muito antigo não, isso é recente. Pois bem, é minha obrigação mostrar isso para vocês. Porque se houver algum problema aqui, Jesus vai me perguntar, você não ensinou? Você não mostrou para as pessoas que aqueles eram falsos? Você não mostrou para as pessoas que aquilo eram fingidos? Você não mostrou para a pessoa que aqueles eram assassinos? Então, a culpa seria minha. Então, 2. Poder sem limite. Por que as pessoas estão querendo ser político e religioso? Sabe por quê? A política tem um poder. A religião tem um poder. Eu quero ter as duas. Eu quero ser pastor e depois ser deputado e depois ser senador. Eu quero essas duas coisas. Eu quero que me chamem de pastor e de senador. O meu poder aumenta. E nós todos, bobalhões, vamos na onda, vamos botar um crente lá no Senado, para que os cristãos não sejam perseguidos, com onda, conversa fiada. Eu chego aqui e digo, vocês têm que eleger um pastor, porque olha, vão querer tirar o direito de você adorar, e tem que ter alguém lá para lutar. Aí depois vai o outro lá, pede ouro, o outro pede aquilo, e depois se envolvidos na corrupção. Poder sem limite. Políticos procuram aumentar o seu poder por meio da religião. E falsos religiosos procuram aumentar seu poder pela política.
A manipulação das pessoas. O texto ali, farão de vós comércio. Sabe o que acontece com as pessoas? Eu sou o que tem uma ideia maravilhosa, você acredita em mim, e eu falo para você, usando palavras de manipulação, e faço de você comércio. Pedro falou, olha, eles vão fazer de você comércio. Sabe o que acontece? Essas heresias transformam os seus seguidores em mercadoria. A palavra aqui da língua grega, agorá, sabe o que é agorá? Agorá é uma feira ao ar livre. Tem boi, tem cavalo, tem tapete, tem fruta, é o agorá. E a heresia coloca você ali como mercadoria. E vende você e ele fica rico, e rico, e rico, e rico. E uns 2 ou 3 com ele também ficam. Então, farão de vós comércio. Você se torna objeto colocado à venda no mercado livre da mentira e da tapiação. Falei para os irmãos, contei algumas coisas, irmãos, eu tenho que contar. Jesus falou assim, todo escriba versado na lei é como pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família que tem um tapete, mas também tem um chinelo, mas também tem uma joia, ele tem tudo isso, ele tira aqui, tira aqui, tira aqui. Então, ele é assim, ele tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, às vezes, eu tenho que chamar alguma coisa velha. Uma mulher chega para mim e diz que está sofrendo de doença. Estou cuidando dela, tratando dela, ela está melhorando, mas ela ainda não dorme direito e sente muitas dores. Um dia ela disse para mim assim, doutor Elias, tem perto da minha casa uma mulher que falou que tem lá uma igreja lá, onde as pessoas oram pelos doentes. O senhor acha que eu posso ir lá? Eu falei, acho sim, tudo bem, vai lá, para ele orar por você. No mês seguinte ela veio à consulta. E eu perguntei, então, você foi lá e oraram por você? Ela disse, não oraram, eu não tinha R$50. É comércio, é mercadoria. Quer dizer, a minha fé e a minha religião, ela tem eficácia se você tem dinheiro. Você vai ficar rico, mas deixa o seu carro aqui, aí Deus vai te dar um carro novo, tá? E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Então, a manipulação, a satisfação predatória dos instintos biológicos, bebida, droga e sexo. Iracema e eu vimos 4 documentários sobre heresias recentes na Coreia. 4 documentários. Num desses documentários, o líder era um homem. Ele tinha especialistas para selecionar mulheres para dormir com ele. Profissionais para escolher mulheres de acordo com o padrão dele. E ele dizia que aquelas mulheres eram abençoadas, porque tinham relação sexual com eles e eram santificadas, porque ele santificava pela relação sexual. E milhares de pessoas acreditando nisso. Né? E um outro documentário, aí a líder era uma mulher. Ela também tinha um grupo de pessoas ajudantes para selecionar rapazes para dormirem com ela. E bebida, aquele que era o Papa, né, que era um herege católico, geralmente os heréticos são evangélicos, infelizmente, mas era um herege católico, que se fez Papa no México. Ele falou que o Papa que estava em Roma era falso, que Deus tinha feito dele o Papa verdadeiro. E ele conseguiu, é impressionante, conseguiu gente, no México, fora do México, uma grande multidão. Sabe qual era a atividade principal dele?
viver nos bares e andar com prostituta. A fúria pelo prazer, a fúria pelo desejo é natural nessas pessoas. Então, a satisfação não é a satisfação normal, é uma satisfação predatória, porque destrói o outro e danifica a personalidade dos outros. E em quinto lugar, o uso de objetos de natureza, da natureza com finalidade sagrada. O meu professor dizia: aquela atividade que usa objetos não é religião, é magia. Se eu digo, vai beber essa água ungida, isso é magia, não é religião. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dessa água para me abençoar do jeito que Ele quiser. Mas você é manipulada porque eu falsamente, cheio de falsidade, faço uma mágica qualquer e você acredita num cretino sem vergonha psicopata. Você acredita. E esse meu professor dizia que nós não precisamos de nenhum objeto da natureza. Deus não está inserido na natureza. Ele não faz parte da natureza. Deus não está aqui nessa folha de papel. Não está numa laranja, numa maçã, numa rosa. Todas as mulheres tragam uma rosa vermelha, porque Deus vai se manifestar para aquelas que tiveram rosa vermelha. Isso é conversa fiada. Deus não está na rosa, não está na floresta, não está no rio. Não sei se vocês se lembram daquela... Eliseu talvez se lembre, né? Que era, às vezes até ingênuo, né? O comportamento daquela canção que dizia, falava de Deus, né? Uma canção que falava de Deus e dizia... Isso. Quem falou? Ele é o ar. Tá. Ele é o ar e eu vou. Deus é o ar. Ele é a grama e eu corro. Deus é a grama. Então, quando eu estou correndo na grama, eu estou com Deus. Deus não está no ar, não está na grama. E alguém falou, e se o boi comer a grama? Como é que fica, né? Deus está na grama. Pois bem, as heresias, se você for num grupo religioso, estiver usando muito objeto, é heresia. Porque a adoração cristã prescinde, abre mão de objetos. E o pão e a ceia não tem nada a ver. O pão é uma comida para você lembrar de Jesus. O vinho é uma bebida para você lembrar de Jesus. Estão entendendo? Pois bem, assim então, nós devemos rejeitar a heresia por causa da motivação. Se você sabe de uma pessoa que vai fazer alguma coisa com motivo ruim, você não vai participar, porque o motivo é mau, a motivação é maligna. Então, se a gente vai fazer alguma coisa com alguém, qual é a motivação? Para que ele vai fazer isso? Para quê? Se a motivação for santa, nós entramos. Se a motivação for maligna, nós não entramos. E aquele herege tem uma intenção, uma motivação maligna. Ok, vamos ver o segundo. Vamos rejeitar as heresias por causa da natureza distorcida do caráter e da personalidade dos seus promotores. A heresia é produzida por pessoas de personalidade distorcida. Não são confiáveis. Você vai entender melhor. O texto diz, vou repetir, devemos rejeitar as heresias por causa da natureza distorcida do caráter e da personalidade dos seus promotores. O texto diz, mas estes como animais irracionais. Porque o animal racional não reflete sobre as suas necessidades, ele simplesmente avança. Ele simplesmente avança. O animal racional é esse. Quando eu era criança, às vezes dava espiga de milho para um animal, um cavalo, alguma coisa, ele... É assim, ele não... Então, esses que constroem heresias, eles são como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção.
Então é isso que eu estou falando. Estamos falando da personalidade. Em todos os estudos feitos dos heréticos, das heresias, desde o início do cristianismo, todas as heresias tinham um líder pervertido. Não tinha um líder pervertido. Todas as heresias têm. Então nós devemos, aqui eu coloquei 2 grupos de pessoas: os paranoicos e os psicopatas. Então nós devemos poder identificar. A paranoia ocorre em pessoas cujo pensamento funciona fora da realidade. Certo? Tem havido muitas pessoas que acreditam serem Jesus o Messias e convencem outras pessoas quanto a isso. Um daqueles documentários, o líder dizia assim: vocês estão querendo ver Deus? Vocês querem ver Deus? Olhem para mim. Que cretino, né? Olhem para mim. Por favor, vejam isso, procurem lá. Eu falei: o pastor está delirando? O sujeito chega lá e diz que ele é Deus. Então ele é uma pessoa com uma personalidade totalmente distorcida. Ele não é normal. Bom, no Brasil havia um homem que se intitulava Henri Cristo. Eu coloquei se intitulava, mas depois vi que ele ainda, o André pesquisou para mim, vi que ele ainda está vivo. Chamado Henri Cristo. Henri é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque em latim não tinha J, e o I ficava no lugar do J. Seria JNRJ. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Que era o Cristo. Então esse termo, o termo agora paranoico aqui, não é depreciativo, nem é o tratamento desprezível, mas exprime um modo de pensar específico para algumas pessoas. Mostra lá. Sabe, eu pensei que ele estava morto, ele não está morto. Ele acredita piamente que ele é o Cristo. E tem um grupo dele, não muitos, mas ele tem a sua comunidade que ele diz que ele é o Cristo. De tempo em tempo aparece um Cristo aqui e aparece outro ali. E os cientistas lá, os psicólogos, resolveram conversar com ele. E ele falou que ele era o Cristo, vindo do céu, contando toda aquela história. Aí falou assim: você aceitaria fazer o teste de mentira? Como é que chama o teste que a polícia faz? Hã? Teste? Polígrafo, não? Ele aceitou fazer o teste. E perguntaram: você é o Cristo? Ele disse: não. O teste disse que ele estava mentindo. Ele acredita tanto que se ele disser que não é o Cristo, ele mentiu. Então ele acredita tanto que atrai pessoas. As pessoas acabam acreditando também. Por isso, esse homem que está aqui, ele tem um grupo dele, ele acredita tão piamente que ele é o Cristo, que as outras pessoas com quem ele convive também acreditam que ele é o Cristo. Então, ele é um heresia, é um herético, mas é um tipo paranoico. O paranoico é uma pessoa que é sincera. O paranoico é sincero. Se ele acredita que ele é o Cristo, ele é sincero. Ele acredita porque a mente dele funciona desse jeito. Ele não tem como dizer que ele não é. Bom? E em segundo lugar, devemos rejeitar os ensinos dos falsos mestres, os psicopatas. Então, assim, se você vir uma religião estranha, com ideias malucas, ou ele é um paranoico, que está com a mente fora da realidade, ou ele é um psicopata mal intencionado. O paranoico não é mal intencionado. Ele simplesmente não sabe pensar de outra forma. Mas o psicopata é mal intencionado. Ele tem má intenção. Pois bem, esses são, voltando um pouco, a psicopatia ocorre em pessoas muito espertas, com grande poder de convencimento. Por isso eles conseguem milhares e milhares de pessoas num instantinho. Esses 4 documentários que nós vimos que aconteceram na Coreia, no instante está cheio de gente.
Eles têm um poder muito grande. Mas Pedro diz assim: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muita gente segue, tem muita gente. Essa condição é também chamada de sociopatia. Aquele sujeito que diz que é Deus, ele é um sociopata, um psicopata. Porque ele diz que é Deus e desvia o dinheiro, né? Mata pessoas, manda matar. Ele é um psicopata. Personalidade antissocial. Estes não experimentam sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é um instrumento que Deus nos deu para a gente fazer o bem. Entendeu? A gente faz o bem por causa desse sentimento que Deus colocou dentro de nós. Então nós somos conduzidos para fazer o bem. Agora, se a gente não tem culpa, eu tirei o salário do outro, eu não tenho culpa. Ele é um psicopata, roubou o celular e matou, ele não tem culpa. Se você for fazer uma limpeza, não tem culpa. Assim que eles são. Uma vez eu falei para os irmãos, né? Como é que era o título do filme? Quem tem medo do lobo mau? O lobo mau era, naquele sermão, era o psicopata, do qual precisamos ter medo e não querer ficar perto dele. Pois, mas que outra coisa. Estes estão presentes. Agora, isso aqui que é importante, quero que você entenda. Não experimentam culpa e não têm compaixão, nem têm piedade. Estão presentes no mundo do crime organizado, no sistema financeiro, na política e na religião. Um dos documentários que nós vimos era liderado por uma mulher que colocou o próprio filho pequeno, 4 anos, dentro do chiqueiro, e o menino ficou lá, e ela mandou bater no menino, e o menino morreu. Como é que é o nome daquele? Hã? Então, matava mais ou menos. Não tem culpa. Ai de quem fica perto de quem não tem culpa. Fica longe. Se você pensar que uma pessoa tem dificuldade de sentir culpa, fica longe. Porque é a culpa que nos permite fazer o certo. A culpa é que nos permite fazer o bem. Graças a Deus. Deus colocou na maioria das pessoas essa diretriz. Nós fazemos algumas coisas, não fazemos outras. E a culpa é a compaixão. O psicopata não tem culpa, não sente culpa, nem tem compaixão. Aqui, estão presentes no mundo do crime organizado, no sistema financeiro, na política e na religião. Dois pastores foram condenados a 21 anos de cadeia porque queimaram um adolescente porque os surpreendeu em relação libidinosa. 2 pastores praticando ato libidinoso na igreja e o garoto viu. Certo? Vamos eliminar a testemunha. E mataram o garoto. Não tem culpa. Não tem pesar. E continuaram ministrando do mesmo jeito até hoje. Não tem culpa. Pessoas que não sentem culpa e não têm compaixão, essas pessoas, Jesus falou, cautela, cuidado, avalia. Certo? É preciso saber se aquela pessoa, se ela tem sentimento, se ela tem pena de um sofredor, se ela chora. Eu sempre falei que as pessoas que sofrem de depressão são as menos perigosas. Porque a depressão é um sinal de quebrantamento, um sinal de humilhação. Os deprimidos não me assustam. Os muito eufóricos é que para mim são perigosos. Pois bom. Então os paranoicos, para terminar essa parte, e psicopatas não são confiáveis. Não são confiáveis. Devemos rejeitar as suas proposições. Aí eu coloquei 2 psicopatas religiosos famosos, Rasputin e Jim Jones. Rasputin no século XIX. Rasputin fez o seguinte, olha só o que ele fez. Ele se fazia de santo, um homem santo, um religioso. Ele recebia benefícios do rei e da rainha.
porque o rei e a rainha tinham um filho doente, e esse Rasputin pretendia dar saúde para esse menino, então eles dependiam desse Rasputin. O Rasputin era tido como um homem santo, e vivia lá, comendo do palácio do rei. E ele era religioso. Ele lia a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia com seus fiéis nos cultos. Aí ele pegou uma passagem. Paulo dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele chamou os líderes. Geralmente a heresia começa com um grupo pequeno, não começa com essa multidão. Depois um grupo pequeno vai induzindo, depois quando chega a multidão, que a multidão não raciocina. A psicologia das multidões diz: 2, 3 pessoas, 4 pensam. Se juntou muita gente, não pensam, perdem a capacidade. É como o boi, que se um sai correndo, 2 sai correndo, 3 sai correndo, 5, 10 sai correndo, aí todo mundo sai correndo, ninguém pensa mais. O primeiro, claro, saiu correndo por um motivo. O segundo, depois um motivo e a pessoa está lá. Então, o Rasputin fazia o seguinte: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é uma coisa boa. Ora, se o pecado faz aumentar a graça, então o pecado é bom. Aí começou a ensinar isso para o povo dele. E fazia reuniões na floresta de orgias. Ele falava: olha, meus irmãos queridos, vamos pecar o máximo. Bebam, façam sexo, façam tudo que vocês quiserem. Toda orgia possível, porque quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais você for perverso, depravado, quanto mais você for bêbado, mais graça. Depois, quando chegava a madrugada, todo mundo cansado parava. Ele fala: pecamos bastante, agora é hora de receber a graça. Vamos cantar, vamos orar e abrir os nossos corações para receber a graça. É assim que ele raciocinava. Se você estiver interessado, procure lá ler. Eu acho que podia isso. Este homem depois, é claro, os maridos dessas mulheres, depois de algum tempo, acabaram, um grande número, vários homens, 15, 20 homens, fizeram um complô e o Rasputin morreu. Foi morto por aqueles maridos que tinham essas mulheres que iam receber a graça. Eles iam para a floresta receber a graça de beber, fazer sexo, fazer todo tipo de coisa, e depois acalmava. E as pessoas acreditavam que ele estava certo. Não está certo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, quanto mais pecado, mais graça. E a graça não é boa, então a gente vai fazer assim. É fácil de enganar as pessoas. E o Jim Jones, vocês sabem, a história recente dos anos 30. Só para dizer, o Jim Jones, ele procurou um homem que tinha uma igreja e que tinha muito dinheiro. Este homem chamava Pai Divino. Ele tinha uma igreja que não era muito grande, ele não fazia quase nada, mas tinha dinheiro que não acabava mais. E o Jim Jones foi conversar com ele. E disse: Father Divine, você tem tanto dinheiro, tanta coisa, tanta fortuna, como é que eu faço para ter tanto dinheiro quanto você? Ele falou: eu te ensino. Aí ensinou. O que o Father Divine ensinou para o Jim Jones é a técnica que os neopentecostais usam para ganhar dinheiro dessas grandes igrejas. É a mesma coisa. Ora, canta e dá o folheto, o boleto. Agora você vai no banco. Eu orei por você. Então vai no banco e aí eu vou orar e você vai sarar. Esse método, quem inventou isso foi o pai Father Divine. Isso não surgiu no Brasil. Traz as coisas aí, eu vou botar na fogueira, vai queimar na fogueira. Agora está aqui o boleto, vai pagar. Então isso não foi inventado no Brasil não, isso veio de fora, é importado. O Jim Jones, com essa técnica, ele ganhou tanto dinheiro que comprou uma área que era enorme na Guiana. Uma área que não tinha mais tamanho. Formou a imensa fazenda. Ajuntou quase 1000 pessoas. Aí ele disse, um dia ele chegou e falou: agora nós estamos no outro estágio, então os maridos não vão pleitear suas mulheres, né? Mas eu gostaria de pleiteá-las. Os maridos não vão mais procurar suas mulheres, que temos muito o que fazer, mas elas não vão ficar carentes, que eu vou estar disponível.
E assim usando droga e usando bebida alcoólica, e foi por esse caminho. Até que a loucura tomou conta dele total, e ele conseguiu fazer com que todo mundo bebesse veneno. Quase 1000 pessoas beberam veneno porque Jim Jones mandou. Ele enlouqueceu de droga, ficou louco e com a sua loucura assassinou quase 1000 pessoas. Pois bem, eles estão por aí. Finalmente, para não cansar você, as heresias devem ser rejeitadas porque trazem inevitável destruição. Toda heresia termina com problema. Termina em dor, termina em morte, termina em suicídio. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmo a repentina destruição. 2 comentários. Muitas das igrejas fundadas na era dos apóstolos e posteriormente foram destruídas pela força das heresias. Certo? Apesar dos alertas contínuos dos apóstolos e dos líderes cristãos. 2. As histórias de muitos movimentos heréticos terminam com prisão, morte ou suicídio do líder e de muitos dos seus membros. 3º comentário. As heresias são destrutivas por corromperem aqueles com elas envolvidos. Se nós ficamos ligados a uma pessoa com a motivação perversa, nós vamos ficar contaminados com a motivação dele. Então, no início, o líder é depravado, precisa de muitas mulheres para dormirem com ele. Depois o auxiliar dele também fica depravado. Depois o auxiliar do auxiliar também fica depravado. Depois a mulher daquele auxiliar também fica depravada. Então a depravação se generaliza. Até que haja uma desgraça qualquer e muita gente morre. São 6 situações. As heresias corrompem para a perda da fé. Eles ficam incrédulos, ficam perversos, ficam maus. Eles não acreditam mais na pureza do Evangelho. O Jim Jones proibiu a leitura da Bíblia, para vocês terem ideia. Ele falou, se você quiser saber alguma coisa de Deus, vem falar comigo. Eles vão fazendo isso, daqui a pouco já não é mais a leitura da Bíblia. Corrompem para a perda da fé, corrompem para crimes financeiros. Geralmente terminam. Líderes religiosos aqui no Brasil estão cheios de processo. Imposto de renda, banco, particulares estão cheios. Estão cheios disso. Corrompem para crimes financeiros. Corrompem para práticas sexuais degradantes. Corrompem para a dissolução de famílias. Corrompem para assassinatos e corrompem para suicídio. Um daqueles documentários era dirigido por uma mulher e ela associou a igreja dela a uma empresa. E ela ganhava muito dinheiro porque ela colocava 2.000 pessoas na rua para vender o produto e o dinheiro era para ela. Quando ela foi descoberta, ela tinha um salão, um quarto cheio de dinheiro. A polícia não sabia como. Tanto dinheiro que durante alguns anos, milhares de pessoas faziam vendas para ela. E quando ela sucumbiu, ela e os seus, quando foi presa pelo fisco e condenada pelos juízes, ela chamou os líderes, 23 líderes, levou para um sótão e mandou matar. Porque era mais fácil para ela lidar com as acusações se eles estivessem mortos, para que eles não fossem testemunhas. Ela mandou matar 23 dos seus líderes. Vou concluir, tá bom? Acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Antes de ler a conclusão, eu quero dizer o seguinte.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, não vamos abrir mão do conhecimento da verdade. Não vamos abrir mão da escola dominical. Não vamos abrir mão da nossa leitura devocional em casa. Não vamos abrir mão de estudos feitos por pessoas de confiança. Vamos aprender mais profundamente. Porque as pessoas são levadas por falta de conhecimento. Aquelas que conhecem, que aprenderam, vão logo perceber. Porque se eu vou ungir esse copo d'água e você tem que me pagar por ele, se você for inteligente, você vai saber que eu sou um explorador. Mas não, você paga pelo copo d'água acreditando que aquilo tem algum poder. Não tem, irmão. Não tem. Entendeu? Bom, então, meu apelo para que nós nos apeguemos como a Bíblia manda. Apegue à fé, apegue à palavra, apegue aos crentes, apegue aos estudos, apegue aos livros. Nós precisamos de mais e mais informação. Porque são as pessoas com pouca informação que são levadas. Quando essas heresias acabam, são milhares de pessoas destruídas, famílias destruídas, pais que nunca mais viram os filhos que nunca mais viram os pais, fazendas que foram doadas para a igreja e depois o fisco pegou de volta, dívidas e mais dívidas e mais dívidas, trapaça e mais trapaça. Então nós precisamos entender isso. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Se eu disser que Jesus botou você aqui para você ser rico, é mentira, não é verdade. Ah, venha ser feliz na nossa igreja. No mundo tereis aflições. Verdade, no mundo tereis aflições. Heresia, venha ser feliz na minha igreja. Isso é heresia, é falso. Nós não podemos, Jesus não convidou as pessoas para serem felizes. Ele diz, eu vos convidei para que deis fruto. Eu sempre entendi dessa forma. Jesus me convidou não é para eu ser feliz, glamuroso, maravilhoso. Ele me chamou para eu trabalhar para Ele. Vamos fazer isso. E nós não vamos cair nas heresias. Olha bem, as heresias ocorrem em todos os tempos e em todas as áreas do conhecimento humano. Terra plana, cloroquina, são heresias científicas. As heresias são opiniões cuja veracidade carece de comprovação. Opinião. Os ensinos cristãos mandam destruir Isso é muito importante. Os ensinos cristãos não mandam destruir os promotores de heresias e seus seguidores. Se nós acharmos que alguém pratica heresia, não é nossa tarefa acabar com ele. Não é nossa tarefa. Como ocorre nas guerras religiosas. Né? Você não crê do jeito que eu creio, então eu mato você. Jesus manda ter cautela quanto aos falsos profetas. E os apóstolos mandam rejeitar e resistir em relação às heresias. Toda heresia surge por motivo maligno, motivação maligna. Não surge nenhuma heresia com boa intenção. Não é por santidade. Não é a pessoa que vive em santidade que vai começar a ensinar coisas falsas. Certo? Por causa do caráter distorcido dos seus promotores. E por causa do seu potencial de destruição. Para rejeitar as heresias, precisamos da sabedoria que Deus nos dá, na sua palavra. Que Deus nos abençoe.